Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Uma boa noite para todos, muito obrigado pela presença. Eu convidei hoje o Dr. Sérgio Altino de Almeida para falar sobre PET, porque o PET é um complemento essencial da radiologia. Na verdade, não é um complemento, as coisas têm que andar juntos. E nas demências, então, assume uma importância muito grande, porque os laudos de neuroradiologia, a metade que a gente lida hoje em dia no consultório é com alguma coisa relacionada à demência. E a gente tem um limite, chega a um ponto que você não tem mais parâmetros para querer sugerir uma demência ou outra. Então, o PET é uma coisa que vai ajudar muito. Então, o doutor Sérgio Altino está com a palavra. Opa, muito obrigado, na verdade. Eu queria primeiro parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que, em meio a essa pandemia, estamos todos nos reinventando, né? Iniciativas como essa são realmente muito válidas e queria parabenizar o Dr. Bebeto e todo mundo envolvido aí pelo trabalho que estão tendo e divulgar conhecimento, né? Crescer junto, isso aí é realmente o espírito correto. E eu vou falar hoje com vocês sobre PET com FDG na variação de demências e com ênfase na prática clínica. Então, tentar dar alguns nortes aí sobre como abordar esses exames. Quando pensa em demência, a gente pensa na questão técnica, médica da demência, mas é muito importante contextualizar. E esse aqui é uma história que eu gosto de contar e vale a pena se observar. Até no YouTube você vai encontrar um vídeo. Esse é um senhor que morava nos Estados Unidos, foi diagnosticado com demência. Ele era artista plástico, já especializado em fazer autorretratos, né? E a partir disso ele permitiu que se acompanhasse o processo do declínio cognitivo dele. E aqui são alguns dos quadros que ele pintou ao longo dessa triste doença, né? E você vê como ele vai se desfigurando. E é disso que nós estamos falando, né? Quando você pensa em demência, e não podemos perder nunca isso de contexto. Durante a conversa hoje, eu queria dar uma rápida introdução ao método, falar um pouco sobre o valor clínico, dar umas dicas, como eu falei, sobre interpretação das imagens, e depois conversar um pouco sobre imagem molecular, né? No contexto de introdução, isso aqui é uma imagem de PET com FDG do cérebro, e é importante entender que, na verdade, essa imagem, o que ela representa é o consumo de açúcar do cérebro. FDG nada mais é do que uma molécula de açúcar, e ela tem, numa das suas hidroxilas aí, substituídas por um flúor radioativo, flúor 18, que decai pela emissão de pósitron. E o aparelho de PET consegue fazer uma imagem da distribuição dessa molécula. E aqui, então, essa imagem é uma imagem do consumo de açúcar. Quando eu falo de imagem molecular, é a compreensão de que o que você avalia aqui reflete um processo que está acontecendo a nível celular. Nominalmente, o açúcar, o que acontece com ela é que ela é reconhecida por uma proteína de superfície chamada GLUT, é internalizada dentro da célula. Já dentro da célula, ela sofre a ação da hexoquinase, que joga um fosfato nessa açúcar, e a partir daí essa açúcar é metabolizada, né, pelo ciclo de Krebs, depois pela fosforilação oxidativa. Com o FDG é um pouco diferente, porque a açúcar de fato sofre a ação do glúteo, ela é internalizada dentro da célula, depois da hexoquinase, mas a partir daí ela não é mais reconhecida pela maquinária metabólica da célula e não procede mais, e ela também não consegue mais sair da célula. Então ela fica metabolicamente presa dentro da célula. Então o que você está vendo aqui, então, nessa imagem, é o consumo de açúcar e a ação do glúteo e da hexoquinase, a avaliação da expressão genética em vivo. E o que nós sabemos é que açúcar é essencial para o metabolismo do cérebro. O cérebro, na verdade, ele só consome açúcar como combustível, apesar de ter apenas 2% do peso do corpo humano,
ele consome 20% de todo açúcar no nosso organismo. Claramente, tem uma alta demanda metabólica. E é por isso que nós utilizamos essa demanda metabólica para avaliar o metabolismo cerebral de forma direta, né? E o que existe é um acoplamento muito próximo entre atividade metabólica e consumo de açúcar. Então, a gente consegue avaliar a função através desse método. PET com FDG já é utilizado há muito tempo, assim como perfusão cerebral, né, na avaliação da demência, mas começou a ter mais relevância na medida em que se mudou houve uma migração de métodos de diagnóstico de Alzheimer exclusivamente clínicos para se incorporar biomarcadores nesse tipo de diagnóstico. E PET com FDG é um desses biomarcadores. Isso começou a mudar lá em 2007 por esse paper aí, que começou a propor o uso de biomarcadores na avaliação, no diagnóstico de doença de Alzheimer. Biomarcadores são vários, né? Tem o PET scan, mas também a avaliação do líquor, já estão se pensando em biomarcadores no sangue periférico, e são marcadores de que o paciente tem risco ou está com doença de Alzheimer e outras demências. Mais recentemente, vários dados começam a apontar que, além de ser um marcador da doença de Alzheimer, né, existe provavelmente um papel muito importante do metabolismo glicolítico no própria doença, na própria gênese dessa demência. Então, é mais uma razão porque a gente começa a encarar também o metabolismo glicolítico com mais relevância na avaliação desses pacientes. Bem, um outro conceito importante a termo de introdução é que nós sabemos que você tem medicina nuclear, então, os métodos de PET, que avaliam o metabolismo, né, com isótopos marcados com emissores de pósitron, e os métodos de espectro, de cintilografia, que avaliam o metabolismo com isótopos que emitem raios gama. No cérebro, você tem alguns radiofármacos, FDG, né, no caso do metabolismo de açúcar, HMPAL ou ECD, na avaliação da perfusão cerebral. É muito semelhante o perfil de alteração que você avalia na perfusão cerebral com o metabolismo glicolítico. Isso porque existe quase que um acoplamento perfeito entre fluxo sanguíneo, perfusão cerebral e metabolismo glicolítico. Então, as alterações características de uma demência de Alzheimer, frontotemporal, que você avalia no PET com FDG, são muito semelhantes às alterações que você iria caracterizar no estudo de perfusão cerebral com HMPAL. A diferença, é claro, é que o PET com FDG tem uma resolução espacial muito melhor. E, por essa razão, já está mais bem caracterizado que ele é um método mais sensível e específico. Mas o aspecto metabólico da avaliação é muito semelhante. Isso é interessante. Em relação ao valor clínico, a gente sabe de vários estudos, né? Como eu falei no início, PET com FDG na avaliação de demência, em especial de Alzheimer, tem sido estudado desde os anos 80. A gente sabe que o método tem boa sensibilidade e uma boa especificidade. Isso aqui é uma meta-análise de estudos publicados entre 89 e 2003. E nessa meta-análise, em especial, é interessante que eles só pegaram casos onde a comprovação do diagnóstico era por análise clínica prospectiva ou histopatológica como padrão de referência. Isso é muito importante. Vários estudos que avaliam imagem em demência utilizam a avaliação do Mini-Mental ou avaliação de algum teste neurocognitivo como padrão de referência. Isso, para mim, não faz muito sentido. Eu acho que o padrão ouro vai ser sempre a análise clínica prospectiva ou histopatológica. Porque senão, para que serve a imagem, né? Se você só vai confirmar uma avaliação que a pessoa faz através de métodos clínicos apenas, né? Então, foram 15 artigos analisados, sensibilidade e especificidade na casa de 85%, e essa aí, basicamente, é a referência do valor do método, em termos de sensibilidade e especificidade que nós temos até hoje. E esse método de imagem, ele complementa de forma muito
elegante a avaliação clínica. Isso aqui é um outro estudo prospectivo com 167 pacientes com um transtorno cognitivo leve, né? Que é muitas vezes aonde nós vamos utilizar esse método de imagem. Né? Essa pessoa tem um déficit cognitivo leve ou ela, na verdade, vai evoluir com um quadro demencial. E a referência aqui foi o acompanhamento clínico após o PET com FTG por até 10 anos. Vejam, se na avaliação clínica se julgava que o paciente tinha uma provável demência, se o PET era positivo, esse paciente progredia em 94% das vezes para um quadro demencial. Entretanto, se o PET era negativo, a taxa de progressão era muito menor. Ao mesmo tempo, se na avaliação clínica o paciente era negativo para demência, com PET positivo, mesmo assim ele tinha uma taxa de progressão muito grande para demência, e quando a avaliação clínica e a avaliação por PET eram negativas, a taxa de progressão pequena. Então, fica claro que o método de imagem tem algo a acrescentar além da avaliação clínica apenas. Além disso, além do diagnóstico, outros achados são interessantes. Então, no paciente com déficit cognitivo leve, o grau de hipometabolismo tempo parietal, que é o hipometabolismo característico de Alzheimer, está associado à velocidade de conversão para demência. Então, mesmo que a clínica ainda esteja inicial, o fato é que se as alterações metabólicas estiverem acentuadas, esse paciente vai converter mais rapidamente para um quadro demencial florido. E também o grau de hipometabolismo tempo parietal está associado à gravidade da demência. Então, informações prognósticas importantes também obtidas pelo método. Existe também a questão do diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. É claro que hoje, dentro dos métodos de imagem molecular, a VEDET, nesse sentido, é o PET beta-amiloide. Mas as alterações de PET-FDG, muitas vezes, inclusive, precedem as alterações clínicas. Nesse estudo aqui, também prospectivo, foram 65 pacientes recrutados, voluntários, que se apresentavam porque, por alguma razão, tinham medo de ter demência, foram avaliados clinicamente, que já tinham provável demência, foram excluídos. Os pacientes sem evidência de demência foram divididos em 2 grupos. E eles identificaram aí 27 pacientes positivos para o ApoE4, né? Que é uma situação que dá uma predisposição para o desenvolvimento de demência, e 27 negativos. Esses pacientes fizeram ressonância de crânio e PET com mapeamento paramétrico, e depois foram reavaliados, alguns deles, 2 anos depois. O que se caracterizou é que mesmo no estado pré-sintomático, os pacientes que tinham alteração APE4 já tinham alterações características de demência, mesmo que muito precocemente. E que essas alterações ficaram ainda mais acentuadas depois de 2 anos. E uma outra questão sobre a complementariedade de métodos de imagem em relação à avaliação clínica é que nós sabemos que, em vários casos, a avaliação clínica pode estar equivocada. Isso está bem estudado, por exemplo, em pacientes que têm diagnóstico clínico de hidrocefalia normobárica. A gente sabe que, frequentemente, existe uma coexistência de outras demências, de até 20% a 60% desses pacientes na autópsia podem apresentar doença de Alzheimer. E essa presença da doença de Alzheimer está correlacionada tanto com o grau de demência, como também com uma ausência de resposta à derivação ventrículo-peritoneal. Nesse estudo aqui, 37 pacientes com esse diagnóstico clínico fizeram uma biópsia cerebral durante o procedimento de fazer a derivação. E eles avaliaram a presença de tau, de placa beta-amiloide. E o que se caracterizou nesse estudo é que havia, de fato, um percentual de pacientes que tinha deposição de placas de tau e deposição de placas beta-amiloides. E que foram exatamente esses os pacientes que não responderam ao procedimento de derivação. Então, a gente sabe que o erro de diagnóstico de uma demência frontotemporal não vai responder bem aos medicamentos utilizados, por exemplo, para controlar os sintomas de doença de Alzheimer. Então, assim, o diagnóstico etiológico do tipo de demência é importante.
E PET com FDG é bastante útil nesse sentido também, como nós vamos ver. Então, eu queria agora, na verdade, chegar aqui no grosso da nossa conversa, que é dar um norte aí sobre como fazer a interpretação das imagens. Novamente, o estudo de PET é um estudo metabólico, então, naturalmente, você tem que controlar o metabolismo do paciente antes mesmo de fazer a injeção do FDG. Então, para o PET FDG, pelo menos um jejum de 4 horas, para que ele não esteja com açúcar, uma hiperglicemia, ou também com a hiperinsulinemia. Ambas as coisas iriam alterar a biodistribuição do traçador, né? Já que isso aqui é um açúcar radioativa que você está injetando no paciente. Os pacientes têm que estar com glicemia controlada, idealmente menor que 140 miligramas por decilitro. Os pacientes, antes de serem injetados, devem ficar em repouso. A agitação psicomotora vai acionar o núcleo sensório motor. Se o paciente ficar falando, agitado, altera a imagem de fato, tá certo? Então, a gente deixa o paciente num quarto, numa penumbra, acordado, pede para ele ficar de olhos abertos, porque em alguns quadros clínicos, por exemplo, Corpus-Levy, a avaliação do lobo occipital é essencial. Se o paciente fecha os olhos, o lobo occipital vai apagar e pode confundir até nos fazer errar o diagnóstico. E sem falar desse período. E depois da injeção, se espera de 30 a 60 minutos para colocar o paciente para fazer a imagem. Como o metabolismo de açúcar é um processo dinâmico, a recomendação é que cada centro de imagem deve escolher um tempo. Vou fazer a cada 1 hora depois da injeção. Padronizar aquilo e sempre fazer os exames naquele mesmo período para você ter uma aquisição padronizada entre os pacientes quando aquele mesmo paciente voltar para ser reavaliado. E essa aqui, então, são as imagens de um PET-CT. É feita a aquisição do PET, é feita a aquisição de tomografia de forma sequencial e depois você tem a fusão das imagens. E a gente, com o tempo, vai se familiarizando com a biodistribuição, né, de metabolismo glicolítico no cérebro. Algumas estruturas são importantes serem sempre identificadas. Então, o giro do cíngulo posterior, que está frequentemente afetado em tipos diferentes de demências, o giro do cíngulo anterior também. E aqui é um estudo normal, mas você veja como o paciente já tem algum grau de atrofia e a separação do giro do cíngulo anterior aqui dá a impressão que talvez ele seja menos captante. Mas o que nós estamos tentando valorizar, na verdade, é a captação cortical do radiotraçador, e a atrofia, às vezes, pode confundir um pouquinho a nossa avaliação nesse sentido. Aqui o núcleo da base bem vistos, né, o caudado, o putamen, eles, em geral, vão captar mais do que o córtex cerebral, do que o tálamo bem avaliado também, captando um pouquinho mais do córtex cerebral. É importante identificar o córtex visual primário e secundário, porque eles podem estar também envolvidos, identificar os diferentes lobos, né? E, em geral, os quadros demenciais tendem a afetar todo aquele lobo, toda aquela estrutura de forma uniforme, né? Um padrão que a gente associa à doença neurodegenerativa, como nós vamos ver. E, muito importante, identificar também o precúneus, tá certo? E aqui o giro cíngulo posterior adjacente ao precúneos, que são também estruturas frequentemente envolvidas em quadros demenciais, em especial Alzheimer. É claro que a gente sabe que uma tomografia não nos dá o mesmo grau de informação anatômica e funcional que uma ressonância dá. Então, idealmente, talvez a grande aplicabilidade dessa nova tecnologia do PET ressonância seja fazer neuroimagem, né? Imagina você combinar no mesmo exame o potencial desses dois métodos, realmente fantástico, mas quando você não tem um PET ressonância, que é o caso da maioria dos centros, o que se deve tentar fazer, e o que eu faço na minha rotina, é pegar uma ressonância do paciente e fazer uma fusão por software, como vocês veem aqui, que quase sempre fica perfeita, porque o cérebro, é claro, é uma estrutura rígida, então os softwares por thresholding fazem essa fusão bastante confiável
e agora você tem muito mais informação para interpretar suas imagens. Então, a fusão por software é uma coisa que eu recomendo fortemente. Uma outra questão é o uso de mapeamento paramétrico na avaliação de PET. Existe uma certa variação no metabolismo glicolítico normal no paciente nos pacientes. E aí, o mapeamento paramétrico nos permite comparar, né, as imagens adquiridas com banco de dados de normalidade e nos ajuda a identificar essas variações e quando elas são estatisticamente significativas. E elas ajudam, funcionam de certa forma, como uma segunda opinião do laudo e realmente melhora a acurácia da nossa interpretação. Então, como é o mapeamento paramétrico, basicamente você vai fazer uma aquisição de espectro, de PET. Essa aquisição ela vai ser adaptada a um template, né, de um espectro. Padronizado isso aí. E você também faz a mesma coisa, adapta esse template do espectro a um template de uma ressonância, é feita a fusão dos métodos e se faz a comparação com o banco de dados normal para identificar aquelas áreas que estão hiper ou hipocaptantes ou metabólicas. Então, quando a gente fala sobre avaliação de demência, a primeira coisa para entender é que as diferentes síndromes demenciais possuem características de alteração do metabolismo glicolítico e da perfusão cerebral diferentes. E o nosso trabalho é identificar nas imagens alterações que sejam dentro daqueles padrões para que você consiga fazer o diagnóstico. Então, começando com doença de Alzheimer, né, isso aqui é um paper que eu recomendo assim, para quem está começando, muito didático, do Radiographics, onde ele explora os diferentes padrões. Aqui eu vou utilizar algumas imagens dele para exemplificar a nossa conversa. O Alzheimer que você vai ter uma hipocaptação no cíngulo posterior. São as primeiras coisas que vai acontecer no paciente com doença de Alzheimer e também afetando precúneos. Depois vai afetar o córtex de associação, o tempo parietal. E é mais ou menos aqui, se você for ver na imagem do mapeamento paramétrico, é mais ou menos essa imagem que você vai ter. Com o tempo, o Alzheimer, ele muitas vezes progride para afetar também os lobos frontais. E aí tem mais uma dica interessante, é porque o núcleo sensório e motor ficam preservados. Então, às vezes, você vai ter uma anteninha ali. O lobo frontal hipometabólico, o córtex de associação, o tempo parietal posterior hipometabólico e o sensório motor preservado. E essa é uma característica do Alzheimer. O Alzheimer não afeta usualmente o lobo occipital, nem vai afetar os núcleos da base, tá certo? Então, essa é a imagem usual. E no contexto da avaliação do paciente com déficit cognitivo leve, o método é bastante útil, né? Aqui é um homem de 70 anos de idade, um esquecimento progressivo para fatos recentes, mas o que se observa é um estudo que mostra alguns sinais indiretos de atrofia cortical, mas o metabolismo glicolítico perfeitamente preservado, né? A gente sabe que isso aí é muito tranquilizador. Esse paciente tem uma chance pequena de evoluir para um quadro demencial. Já nesse caso aqui, você tem um paciente que começa a mostrar um hipometabolismo sínglo, o lobo parietal, principalmente do lado direito aqui, mais hipometabólico, e isso já é um quadro mais sugestivo de doença de Alzheimer. E aí, quando você tem uma imagem como essa, né, uma senhora de 32 anos de idade com esquecimento progressivo, é um diagnóstico quase de certeza da doença de Alzheimer, é muito característico, né? A gente discutiu como, às vezes, esse hipometabolismo sai da região temporalital posterior e se estende agora para o lobo frontal, como vocês estão vendo aqui, mas quase sempre preservando o cíngulo anterior. E também se estende para o lobo temporal mais anteriormente, mas observe que o acometimento quase sempre é mais mesial do que da porção neocortical do lobo temporal, nessas porções mais anteriores. Esse é um outro caso interessante, e aqui eu devo confessar que eu levei uma surra do clínico, doutor Carlos Oliveira, que me encaminhou essa paciente em 2007, com suspeita de um quadro demencial, e aqui a gente via imagens que estavam perfeitamente normais.
ela progrediu lentamente. Quando ela voltou para reavelar em 2010, agora você já começa a identificar as alterações características da doença de Alzheimer, que depois apresentam progressão em 2011. Né? E, no fundo, isso aí é interessante mostrar que as alterações metabólicas também acompanham as alterações, a piora do quadro clínico aqui, né? Vão piorando ao longo do tempo, como se pode estar demonstrado. Esse aqui é um outro caso com paciente, um homem de 73 anos de idade com declínio cognitivo, que com a piora desse declínio é mais acentuada ao longo dos últimos meses e veio ser avaliado. E aqui a gente observa um padrão interessante de metabolismo, né, que envolve o córtex de associação, o cíngulo posterior. Só que, no caso desse paciente, uma extensão muito acentuada para os lobos temporais, com preservação do lobo frontal. Né? Aqui, pelo mapeamento paramétrico, você vê como essa doença aqui se estende principalmente do lado esquerdo aqui para cometer o lobo temporal. E aqui, na verdade, é uma variante da doença de Alzheimer, que é a adianse logopênica. E isso é uma coisa interessante do PET também, é que não apenas você faz o diagnóstico do tipo de demência, como muitas vezes você consegue identificar subtipos de quadros demenciais, como é o caso dessa imagem aqui. A demência frontotemporal, a gente já consegue imaginar que você vai ter um hipometabolismo, principalmente interessando os lobos frontais e temporais. Aqui, diferente da doença de Alzheimer, quando ela se estende anteriormente, o cíngulo anterior vai estar acometido e a porção e o lobo temporal ele é acometido mais nas porções anteriores do que nas suas porções mais posteriores, como caracterizado aqui nas imagens de mapeamento paramétrico. E aqui é um caso, um senhor de 89 anos de idade, esquecimento e comportamento inapropriado, e você vê imagens bem características aqui de um quadro demencial frontotemporal. E notem ainda que existe a preservação do cíngulo posterior, do córtex de associação, do precúneus. Então, essa imagem aqui é de livro de uma demência frontotemporal. A gente sabe que a demência frontotemporal ela tem variantes também, então alguns pacientes vão ter um quadro mais um predomínio frontal, né? E isso também é refletido nas alterações que são caracterizadas na imagem. E alguns outros pacientes vão ter uma variante semântica com um predomínio de alterações de fala, e isso também é caracterizado nas imagens. Aqui é um caso da nossa prática, um senhor de 77 anos de idade, que pela clínica já havia uma suspeita de degeneração lobar frontotemporal, e aqui a gente vê nas imagens do mapeamento paramétrico que, de fato, o paciente tem um hipometabolismo importante temporal, mais acentuado do lado direito, com preservação do lobo frontal. E, novamente, com preservação das áreas usualmente associadas à doença de Alzheimer. Realmente interessante como a alteração metabólica acompanha as alterações funcionais. A demência Corpus-Levy, que é uma demência relativamente comum, é uma que, em geral, nos deixa apreensivos para acertar o diagnóstico, porque ela tende a acometer o cérebro de forma mais difusa, né? Assim como Alzheimer e a doença frontotemporal vai preservar o núcleo sensório motor, mas ela se estende para o lobo frontal, acomete as porções mais posteriores do lobos parietais, e tem algumas diferenças sutis que nos ajudam a diferenciar do quadro de Alzheimer. Uma delas é o acometimento do lobo occipital, preservando o lobo occipital, córtex visual primário e acometendo mais o córtex visual secundário. E também a preservação, muitas vezes, do cíngulo posterior. O problema é que alguns quadros de Alzheimer, em especial aqueles da síndrome de Benson, né, atrofia cortical posterior, também está associada a um quadro que é mais parietal posterior e com extensão também para o lobo occipital.
Então, às vezes, a gente sofre para fazer essa diferenciação. Uma forma de diferenciar as duas entidades, né, ambas vão cometer, então, de forma semelhante o lobo occipital, é que o corpus Levy muitas vezes vai poupar o cíngulo posterior, o que não acontece na atrofia cortical posterior. Então, essa é uma forma de tentar diferenciar as duas entidades. Então, outra questão é que o corpus Levy é uma doença de depósito, né? E que também vai afetar os núcleos da base. Então, você aqui no Brasil não tem o FP-CIT, que é um radiofármaco que avalia os neurônios dopaminéticos no núcleo da base. Nós temos o TRODAT, que é um equivalente. E no corpus Levy, esses pacientes invariavelmente vão ter um déficit de função do núcleo da base, o que está, inclusive, caracterizado pelo parkinsonismo, que eles têm como sintoma. Então, essa é uma forma de diferenciar as duas entidades. Quando a imagem não está muito clara com o PET e FDG, você pode lançar a mão da avaliação do núcleo da base com o TRODAT, por exemplo. E a gente está falando de medicina nuclear. E medicina nuclear, às vezes, tem umas surpresas, né? Essa é uma coisa muito interessante. Como eu falei, o doença Levy é um doença de depósito, né? Você tem depósito de alfa-sinucleína em todo o corpo, basicamente, inclusive na inervação cardíaca. Então, um meta-imagem que nós temos utilizado muitas vezes para avaliar doenças de Chagas, insuficiência cardíaca, é o MBG, que nada mais é do que um análise da gonetidina, que é captado pelos neurônios adrenérgicos de forma semelhante à adrenalina, à noradrenalina. Então, como você tem inervação cardíaca na doença de corpus Levy, assim como também tem no doença de Parkinson, por exemplo, o que acontece é que esses pacientes têm uma dinervação cardíaca. E esse achado não está presente na doença de Alzheimer. Então, esse é um método bastante específico e muito sensível para diferenciar se o paciente está com Alzheimer ou doença corpus Levy, uma imagem do coração. Então, a medicina nuclear, às vezes, é surpreendente, é interessante você poder estudar o metabolismo do corpo inteiro e, avaliando o coração, inferir sobre a função cerebral. Então, aqui é um quadro onde o quadro clínico era característico da doença de Levy. Esse paciente fez um PET e FDG. A gente já sabe pelo PET que tinha, de fato, alterações características, né, de um quadro de doença neurodegenerativa, mas sugeria para a gente mais Alzheimer, em especial porque havia uma preservação do córtex occipital, do lobo occipital. Mesmo assim, a suspeita clínica era forte e o paciente fez um estudo de MBG cardíaco e o que se observa aqui é que o coração do paciente está fazendo imagem precoce, mais tardia, para avaliar o washout da noradrenalina do coração, fazer imagens mostrando que o coração tem uma captação cardíaca perfeita. Então, assim, dá para, nesse contexto clínico, falar com muita segurança que esse paciente não tem um quadro demencial de Levy. O PET pode ser utilizado para avaliar outros quadros, né, outros que a gente vê com mais raras, como a degeneração córtico-basal. Nunca tive um quadro, esse tipo de paciente na minha prática clínica, mas basicamente você vai ter um hipermetabolismo, né, que afeta um lado, não o outro, envolvendo o lobo frontal, mas também o núcleo da base e o tálamo, tudo ipsilateral. Isso aí é muito específico para degeneração córtico-basal. Existem, é claro, vários pitfalls, e um dos pitfalls, com grande frequência, pitfalls tem a ver com alterações anatômicas dos pacientes. Então, aqui um cisto aracnoide, se você avaliar só as imagens funcionais, você pode ter a impressão de ter um hipermetabolismo temporal aqui, mas, é claro, a avaliação de tomografia revela claramente que a questão aqui não tem nada a ver com o metabolismo do cérebro, sim uma alteração estrutural, né? E por isso que eu digo que, e às vezes acontece o paciente ser encaminhado para avaliar um quadro demencial diretamente para fazer um SPECT cerebral ou um PET, sem antes passar por uma avaliação para um método de imagem morfológico adequadamente realizado. E a primeira coisa que tem que fazer nesse paciente, na verdade, em termos de imagem, é excluir uma lesão estrutural, uma causa tratável de demência, tumor
uma coisa do gênero, antes de encaminhar para uma meta-imagem funcional. Então, esses pitfalls são evitados através de um exame de imagem morfológico bem adquirido. Um outro pitfall que é especialmente preocupante quando você faz um mapeamento paramétrico é a atrofia, já que o computador não consegue interpretar adequadamente que o símbolo anterior aqui, por exemplo, está preservado, mas pela atrofia ele acaba dizendo que aqui tem um hipometabolismo. Então, essa é uma coisa para se tomar cuidado, em especial quando você usa mapeamento paramétrico. Agora, para finalizar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre imagem molecular. O fato é que na medicina nuclear você consegue sempre estudar diferentes aspectos, né, do metabolismo ou da biologia molecular do que você quer aprender. Então, com radiofármaco, nada mais é do que um elemento radioativo ligado a uma cabeça de busca, né, como se fosse um míssil, você consegue marcar várias coisas diferentes. FDG, consegue marcar um anticorpo, por exemplo, pelo tique radioativo, e você vai ter especificidade daquele anticorpo para encontrar o seu alvo e vários outros radiofármacos. O que é interessante é que mesmo que a resolução espacial do método não seja tão grande, certamente muito menor do que na tomografia, a gente tem uma resolução, uma sensibilidade muito grande, uma capacidade muito apurada de identificar mesmo que uma ínfima quantidade do radiotraçador no seu órgão de interesse. Com PET e com SPECT, é questão de nanomolar ou picomolar a quantidade de material que chega até lá. Isso significa que um radiotraçador em geral tem menos de 1 micrograma do composto químico ativo injetado no paciente. Isso significa também que, óbvio, tem baixa toxicidade, mas como você quer estudar processos fisiológicos, aquela pequena quantidade do princípio ativo não vai alterar a fisiologia do sistema sendo estudado. E isso tem sido colocado para excelente uso em neuroimagem. Existe uma quantidade imensa de novos traçadores estudados para avaliar diferentes aspectos do metabolismo cerebral, né? E eu só queria tocar aqui, a gente falou sobre FDG, né? Mas aqui nós temos a avaliação de placa beta-amiloide com o composto de Pittsburgh, depois outros vários que surgiram, que realmente permitem um diagnóstico muito precoce da deposição de placa beta-amiloide, que está associado ao desenvolvimento de Alzheimer, e a capacidade de avaliar deposição de placas do tal. Então, realmente, é muito promissor a perspectiva de medicina nuclear na avaliação da fisiologia do cérebro dos nossos pacientes. Como eu falei, né, o FDG ele consegue um diagnóstico precoce. Em geral, a gente considera que as alterações metabólicas vão preceder as alterações vistas morfológicas, tipo volume do hipocampo, por exemplo, mas a deposição de placa beta-amiloide, quer ser vista pelo líquor ou avaliada por imagem, acontece muito mais precocemente. Isso vai ser especialmente relevante na medida em que terapias específicas para Alzheimer ficarem disponíveis. E aí, claro que você vai querer atuar nessa fase aqui, antes do paciente já ter o dano já cerebral pela doença. E queria mostrar essas duas imagens aqui finais. Isso aqui é a imagem de um PET normal, né? Aqui é um paciente com Alzheimer inicial e aqui é um paciente com Alzheimer mais tardio, né? Como a gente já discutiu isso aqui. Olha que curioso. Isso aqui é a imagem de um recém-nascido com PET FDG. O padrão metabólico é idêntico a de um paciente com doença de Alzheimer, né? Então é um ciclo da vida literalmente, né? Você parte daqui e às vezes dá a volta completa. E ao longo dessa apresentação, né, eu comecei mostrando aquelas imagens tristes do senhor que desenvolveu Alzheimer e depois deteriorou. E ao longo da apresentação mostrei quadros dessa senhora, a senhora Laura. Na verdade é a avó da minha esposa. Essa senhora ela começou a pintar aos 70 anos de idade, 60 anos de idade, se não me engano, e continuou pintando esses quadros vibrantes aí até quando faleceu com 91 anos de idade, perfeitamente lúcida
esse quadro aqui está lá em casa hoje em dia, era um quadro que ela estava começando a fazer para minha filha na época. Então, a gente sabe que esse envelhecimento pode ser muito diferente, né? E certamente ele é muito melhor para as pessoas que conseguem continuar ativas e vibrantes e conscientes até o fim da vida. Queria agradecer muito, doutor Bebeto, pelo privilégio de estar aqui e fico à disposição. Bom, Sérgio, muito Muito obrigado. obrigado. A sua apresentação foi sensacional, foi rápida, foi muito abrangente, e deu uma noção muito boa para todo mundo. Para debater com você, eu convidei a doutora Andréa Souza, que trabalha nessa área, no IDO. Eu gostaria que ela fizesse alguns comentários Muito obrigado, hein? sobre isso. Assim, excelente, né, a apresentação do Sérgio. Eu acho que assim, a experiência que ele tem é enorme e essa parceria para poder trazer informações que são práticas, né, para como conduzir, como explicar o exame, como facilitar que o paciente e a família do paciente queiram fazer, né, o método e como ele pode ser um diferencial significativo. Eu acho que isso daí ficou bem claro, não tem a menor sombra de dúvida de que a medicina nuclear tem um papel extremamente decisivo nessa seara que às vezes é muito confusa clinicamente, né? Assim, só realmente eu acho que é fantástica a apresentação do Sérgio. Eu percebo também que isso aí é uma coisa que a gente tem que abraçar, começar a entender isso e usar. Porque as coisas morfológicas, tem muitas coisas muito típicas de angiopatia amiloide que a gente resolve muito bem com ressonância convencional, mas chega num ponto que a gente empaca. E ou você fica ali, ou então você parte para o PET. Então, eu achei essa apresentação assim, muito esclarecedora. E uma coisa também que, pelo que a gente conversa com o Sérgio, com o Eudenberg, que é um amigo meu que trabalha muito nessa área de radioisótopos, inclusive eu tive a oportunidade de jantar uma vez com um camarada que desenvolveu essa síntese, a angiorressonância com PET. O que se diz é que vão surgir muitos marcadores. Muitos marcadores. Aqui no Brasil a gente tem uma certa limitação, mas muitos marcadores vão surgir e os diagnósticos vão ficar cada vez mais específicos. Eu acho que Então, eu queria saber se... Pois não. Desculpa, Bebeto. Não, acho que tem até uma coisa interessante nisso, que o aumento da procura vai fazer com que esse método fique mais em conta e mais acessível, né? Porque é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, vai facilitar a vida de muitas situações clínicas que são controversas, né, ou que deixam dúvida. E assim, uma coisa muito interessante é isso, é a detecção dessas alterações metabólicas muito precocemente no quadro clínico. Não é quando o paciente, assim, radiologicamente, a gente vai buscar a perda volumétrica do hipocampo, e às vezes para você ter esse tipo de achado macroscópico, né, que a ressonância possa informar, o paciente já evoluiu bastante na doença. Eu acho que a grande vantagem da medicina nuclear, que aí o Sérgio assim, é o rei da situação, é poder dar esse diagnóstico, poder informar o clínico, o geriatra, o psiquiatra, ou seja quem for, muito precocemente, para poder intervir e fazer com que a qualidade de vida desse paciente possa melhorar e intervenções familiares possam ser, de fato, tomadas, né? André, eu não sei se o rei é a palavra certa, não, mas certamente o método confere a possibilidade do diagnóstico precoce, né? Quanto a tornar o método mais acessível, eu acho que, em especial com esses novos radiofármacos, que são muito específicos, né, e que não são, então, por essa razão, produzidos em grande quantidade, dificilmente o custo vai baixar muito. Mas a gente não pode esquecer que do conceito de custo-benefício. Qualquer intervenção que você fizer, terapêutica, em especial na medida que as terapias específicas surgirem para Alzheimer, vão ter um alto custo também. E aí você tem que ter as ferramentas corretas para identificar quais são os pacientes que vão, de fato, se beneficiar daquela terapia.
Com O certeza. Carlos Henrique tem perguntas? Alguém fez alguma pergunta? A gente tem uma pergunta aqui da Suzane, eu não sei se eu entendi muito bem, mas ela queria saber, na sua experiência, como você indica a realização de um exame para investigação precoce em familiar de primeiro grau em paciente com Alzheimer comprovado pela clínica, sem imagem? Acho que é isso que ela quis perguntar. Quer dizer, ou seja, seria a ideia de avaliar familiares de pacientes que têm Alzheimer por imagem? Se você faria em paciente em familiares de primeiro grau de paciente com Alzheimer, o estudo com FDG para tentar Eu usar. acho, eu acho que nesse contexto, talvez o mais indicado seja tentar avaliar um estudo de líquor com beta-amiloide, né, para placa beta-amiloide, ou um PET beta-amiloide. Esses sim são os métodos que vão conseguir caracterizar o risco para o desenvolvimento tardio de um quadro demencial mais precocemente. Eu só ficaria ansioso porque eu acho que os precoces, talvez o meta-imagem mais indicado fosse o PET com beta-amiloide ou a avaliação do líquor, né? Agora, eu não sei muito bem o que nós faríamos com essa informação, né, de que você tem uma chance alta de desenvolver Alzheimer muitos anos na frente e você não tem um tratamento específico ainda. Então, provavelmente, eu não indicaria para nenhum familiar meu fazer. Ô, Sérgio, mas será que se você mudasse o estilo de vida, porque tem alguma com esporte, com redução da ingestão com mudança da dieta, não tem algumas coisas falando nesse sentido? Será Você que tem não toda a é razão. Você tem toda a razão. Na verdade, tem trabalhos mostrando exatamente isso, né? Que entre as medidas mais efetivas em prevenir o desenvolvimento de um quadro demencial são a mudança de estilo de vida. Talvez nós deveríamos todos estar fazendo isso de agora já, independente de nenhum exame. Mas é verdade, sim. Eu acho que talvez isso funcione nesse sentido. Como eu falei, né, realmente esse as neuroimagem muitas vezes é o caso não só em avaliação de demência, e não só com medicina nuclear, mas também ressonância, que a gente faz diagnósticos brilhantes e avaliações muito acuradas, mas a clínica, né, a gente não tem ainda tecnologia para intervir nesses processos de forma efetiva. Mas as coisas vão acontecer. Eu tenho esperança, eu acredito muito na ciência e que nós vamos conseguir vencer essa praga que é a demência, né? Somos todos em risco de ter isso um dia. Se viveu bastante. Ô, Sérgio, muito legal. Eu queria agradecer, sua aula foi muito boa, hein? Parabéns, muito boa. Valeu, obrigado, hein? Um privilégio. E, na verdade, eu me sinto um pouquinho como um peixinho dourado nadando em meio a tubarões aí. Vocês são todos craques em meio de imagem. Muito pelo contrário, na verdade você é mais um tubarão com a gente está todo mundo focado na mesma sardinha que é o diagnóstico, né? A gente está procurando e a gente chega cada vez mais perto disso, é muito bom estar junto. Perfeito, mas eu acho que a ideia é a gente cada vez mais trabalhar junto, né? Acho que eu não acredito tanto mais na diferença entre medicina nuclear e radiologia, etc. Eu acho que são todos imaginologistas, né? Trabalhamos com imagem e esses nossos médicos estão cada vez mais ligados pelo cordão umbilical. Já faz anos que eu trabalho aí com tomografia, estou tentando trazer cada vez mais a ressonância para a minha prática, vivo aprendendo muito com isso e quem se beneficia mais dessa interlocução, troca, certamente é o paciente. Bom, Sérgio, da minha parte eu quero agradecer, eu achei essa aula sensacional. Isso me deixa bem claro uma coisa que eu sei que a gente não consegue mais falar em demência sem falar em PET. E uma coisa que a gente precisa aqui, como você colocou, nós temos que nos aproximar cada vez mais. Então você volta trazendo uma outra apresentação sobre depósitos beta-amiloide, coisas desse tipo. E também eventualmente, vamos convidar vocês algumas vezes para participar de casos clínicos. Então, perfeito. Isso aí vai ser muito... Temos reuniões de casos clínicos, então volta e meia vamos estar solicitando a sua presença.
E a Bia, minha esposa, está mandando os parabéns, que ela ficou encantada com a aula. Tá bom? Perfeito. Um abraço da Bia. Ok, Sérgio. Um grande abraço. Muito Olha, obrigado, meus parabéns. Você encantou todo mundo. Grande abraço. André, obrigado pelos comentários. Não, obrigada a vocês. Obrigada, Sérgio. Maravilhoso. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau.